que a igreja assuma a sua responsabilidade, sua tarefa de continuar evangelizando, levando a tua mensagem, Pai. Oramos agradecidos no nome de Jesus. O Salmo 146 diz a palavra do Senhor: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto viver. Não confieis em príncipes, nem em filho de homens, em que não há salvação. Sai-lhe o espírito e eles tornam para a sua terra. Naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó a seu auxílio, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e que guarda a verdade para sempre, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão aos famintos. O Senhor solta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda os estrangeiros, ampara o órfão e a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reinará eternamente, o teu Deus, ó Sião, geração em geração. Louvai, teu Deus é de geração em geração, louvai ao Senhor. Louvado seja o nome do nosso Cristo. Pai, nossa gratidão por tua palavra lida e nossa súplica, fala aos nossos corações. Esse é o nosso desejo, Pai, em nome de Jesus. Meus amados irmãos, os salmos que acabamos de ler, ele faz parte de um conjunto de escritos, e nós encontramos esses escritos entre o Salmo 146 até o Salmo 150, convites de adoração ao Senhor, convites de louvores ao nosso Deus. Perceba, a expressão que abre é a mesma que fecha esse salmo: louvai ao Senhor. Isso também nós vamos encontrar, de certo modo, nos demais capítulos, um convite à adoração ao Senhor. Deus, ele é digno de louvor, e isso é algo que nós temos já certo em nossas mentes. Deus é digno de louvor. O salmo que nós acabamos de ler, ele vai trazer algumas razões, entre tantas as razões que nós temos para adorar a Deus. Se você olhar para os salmos, voltar à leitura, você vai perceber que Deus deve ser louvado, Deus deve ser adorado, porque Ele é Rei eterno, porque Ele é justo, porque Ele é fiel, porque Ele é poderoso, porque Ele é Criador, porque Ele é sustentador de todas as coisas que Ele criou. Todas essas verdades estão implícitas na leitura que nós fizemos. E em meio a esse convite que o salmista faz para adorarmos, para adoração ao nosso Deus, nós encontramos também aqui um encorajamento, uma exortação. O salmista roga para que não venhamos colocar nossa confiança em nós, para que não venhamos colocar confiança nos homens, e não venhamos depositar nossa confiança nas coisas. Quando nós confiamos a esperança em nós mesmos, quando nós colocamos a nossa esperança nos homens, ou colocamos a nossa esperança nas coisas, nós somos passíveis de frustrações, porque tudo passa, irmãos, tudo passará. O Senhor, Ele é eterno, Ele é o Rei que governa eternamente todas as coisas, e é nele que nós precisamos colocar nossa confiança, e não só colocar nossa confiança, crescer na nossa confiança, no nosso relacionamento de confiança, de fé no nosso Deus. Ao folhearmos as Sagradas Escrituras, nós vamos perceber uma quantidade enorme de exemplos de homens e mulheres que depositaram a sua fé em Deus. Homens, mulheres, pessoas que diante de circunstâncias muito difíceis, confiaram no Senhor. Um dos textos que nos conclama a essa reflexão é Hebreus capítulo 11. E quando olhamos para essas pessoas, e quando olhamos para essa geração que amaram o Senhor, que confiaram no Senhor, nós também vamos perceber outras pessoas e gerações que resolveram confiar em si mesmo, que apartaram a sua confiança em Deus. Quem não se lembra de Sansão,
Juízes capítulo 14, até o capítulo lá 16, nós vamos encontrar um pouco da história de Sansão e de como Sansão deixou de confiar no Senhor. Nós recordamos também do exemplo de Israel. Quantas vezes Israel deixou de confiar no Senhor? O livro de Juízes está cheio aí de exemplos de momentos e gerações que se levantaram e que não confiaram no Senhor. O livro de Samuel também é um outro livro que nos chama a reflexão. Lá em Samuel capítulo 4, nós temos um momento em que os filisteus, eles prevalecem contra os israelitas, porque eles confiaram no seu braço e não confiaram no Senhor. E é muito interessante perceber que todas as vezes que nós entramos em contato com exemplo de pessoas e de gerações que não confiaram no Senhor, nós começamos a perceber que essa geração se tornaram arrogantes, que essa geração se tornou prepotente, presunçosa, e todo esse envaidecimento fez com que eles não buscassem ao Senhor, não consultassem ao Senhor, fossem às suas batalhas, fossem às suas lutas sozinhos e voltassem envergonhados. Assim acontece com todos aqueles que se apartam do Senhor. Assim acontece com aqueles que, ao invés de confiar no Senhor, confiam no braço de homens falhos, imperfeitos e passíveis aí à decepção. Não é possível, irmão, identificar a autoria desses salmos. Se você olhar, independente da tradução que você traga, você vai perceber que na entrada desse salmo não há apresentação de quem tenha sido o autor desse salmo. Por não termos a autoria desses salmos, também temos dificuldade para pensar o momento exato em que ele foi escrito. Mas os salmos, ele oferece algumas informações com que muitos começam a pensar que esse salmo tenha sido escrito após o momento do exílio. Depois do exílio babilônico, tenha sido escrito, então, esses salmos. Isso aí é o que a maioria dos estudiosos tende a pensar quando olham para esses salmos. Nos salmos, o salmista vai enfatizar, o autor ele vai enfatizar a necessidade que nós temos de colocar toda a nossa confiança no Senhor, da alegria, da seguridade que existe naquele que, ao invés de confiar em si próprio, de confiar nos homens, nas coisas, depositam inteiramente a sua fé e a sua confiança no Senhor. Olhemos para o texto, irmãos. Aprendamos com esse texto essa noite, venhamos ouvir a voz do Senhor para nossos corações. Versículo 1 e o versículo 2, nós temos um convite, seguido por um voto ao Senhor. Ele convida a todo o povo a louvar o Senhor e convida a si próprio a louvar o Senhor. Ele diz: louvai ao Senhor, ó minha alma, louva ao Senhor. Depois desse momento em que há um convite, nós temos aí o voto. E o voto do salmista é: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Queridos, quando olhamos para essa expressão do versículo 2, pode até parecer aqui um tom de autoconfiança, pode até parecer aqui que é uma promessa em um momento de euforia que o salmista esteja fazendo. Porém, quando começamos a entrar no texto e olhar o contexto, nós começamos a perceber que não se trata de um momento de euforia. Quantos de nós, durante a nossa caminhada, fizemos tantas promessas para Deus, e quando olhamos para hoje, percebemos que muito do que nós prometemos, não cumprimos. Isso porque nós somos limitados em nós mesmos, nós não temos capacidade de cumprir plenamente aquilo que nós prometemos. Esse é o nosso desejo, de ser fiel àquilo que nós prometemos. Mas nós precisamos entender que durante o nosso percurso existem enfermidades. Durante o nosso percurso existe a morte. Durante o nosso percurso vai existir acontecimentos que vão fugir do nosso controle. O desemprego, por exemplo, são coisas que, por hora, vai atrapalhar aquilo que nós havia designado como plano, como projetos. Diz a Sagrada Escritura que do coração do homem vêm os planos, mas a resposta final ela vem do Senhor. Então jamais nenhum mortal poderia cumprir o seu voto a Deus
se Deus não estivesse lhe favorecendo. Nosso respirar, nosso mover, todas as nossas ações, para que ela se concretize, ela só vai acontecer dentro do querer, dentro do propósito de Deus. É Deus quem concede a força, a graça e a capacidade de que nós venhamos cumprir aquilo que nós venhamos apresentá-lo como voto. Por isso que nós precisamos, irmãos, não ser arrogantes, por isso que precisamos ser humildes, quando estamos apresentando nossos votos a Deus, confiando na graça de Deus, que é poderosa para nos ajudar nessa caminhada. À luz do contexto, irmãos, é possível compreender que se trata de uma confiança que é depositada em Deus com base naquilo que o salmista, ou naquilo que o autor, ele pôde conhecer acerca do Senhor. Perceba que durante todo o salmo ele está fazendo declarações, ele não tem dúvida daquilo que Deus é, e ele não tem dúvida daquilo que Deus faz, ele coloca-se como alguém confiante na revelação sagrada, na revelação bíblica, e também um homem que havia experimentado. O salmo pressupõe alguém que experimentou momentos difíceis, mas também que enfrentou e desfrutou momentos de glória em sua vida. E por conta de viver decepções e alegrias, ele agora exorta-nos a confiar no Senhor. Sua confiança é resultado justamente desse aceite de quem Deus é. Ele tem aí a oportunidade de conhecer quem é Deus, e ele crê em quem é Deus, diante daquilo que a palavra do Senhor lhe revela. Perceba que aquilo que havia dito no início, na abertura, na introdução da mensagem, o salmista apresenta a Deus nesse salmo como Rei eterno, como justo, como fiel, como poderoso, como criador, como sustentador de toda a criação. Quando olhamos para toda essa declaração de fé, nós percebemos aqui razões suficientes para o louvor a Deus, para a exaltação a Deus em todo o tempo. É com base nessa certeza que o salmista coloca a sua expressão de voto ao Senhor. Eu terei razão em toda a minha vida para louvar o Senhor. Em Deus eu terei razões mais do que aí suficientes para estar em todos os momentos louvando. Ele reconhecia que Deus era suficiente em sua vida. Deus não era como os homens, que hoje estava presente e que amanhã eles podem partir dessa vida. Deus é aquele que estará sempre presente. Eternamente Ele é o Senhor de todas as coisas. Nenhum de nós, mais uma vez, irmãos, podemos ser felizes se a graça de Deus ela não estiver nos favorecendo. João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ele é a videira de onde nós recebemos todos os nutrientes. Ele é a videira verdadeira de onde nós recebemos toda a graça. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 10, nós encontramos o salmista, ele declarando algo a qual nós precisamos caminhar durante a nossa vida, reconhecendo o que ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. Se você, irmão, tem chegado em algum lugar, é a graça de Deus. Se você chegará em algum lugar, é a graça de Deus. Se nós estamos aqui e declaramos a nossa certeza e a nossa convicção da chegada na morada celestial, é a graça de Deus que nos levará até lá. Então jamais devemos abrir espaço para que a arrogância, a prepotência, o orgulho tome conta de nossos corações. Judas, ele termina o seu livro, a sua carta, declarando no penúltimo versículo, versículo 24, que Deus ele é poderoso para nos sustentar, que Deus é poderoso para nos proteger de tropeçar. Ele diz: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentá-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. O louvor do salmista ao Senhor estaria sempre presente, e a primeira razão porque sempre estaria presente é porque Deus
estaria lhe dando razões para louvar. A segunda razão, porque Deus estaria lhe dando graça, Deus estaria lhe dando força para que ele pudesse cantar. Irmãos, como é em si difícil para cantar, louvar, exaltar a Deus em momentos adversos. É muito bom, é muito fácil abrirmos nossos lábios, nossos inários e cantarmos louvores a Deus quando tudo está colaborando, quando tudo está andando bem. É difícil louvar o Senhor quando as coisas estão começando a andar para trás, quando as notícias não são tão agradáveis. Mas nós temos testemunhos nas Sagradas Escrituras do quanto Deus ele é poderoso para mudar os nossos corações e nos fazer, em momentos tão difíceis, cantar louvores ao Senhor. Quem não se lembra de Davi? Depois da perca do seu filho, ele louva ao Senhor. E algumas pessoas olham para Davi e dizem: olha, você estava jejuando, você estava lá colocando-se em planto diante de Deus, enquanto seu filho estava à beira da morte. Agora seu filho partiu, você agora levantou-se, tomou banho, está cantando. Quem não se lembra de Jó? Jó também vive uma experiência difícil, e diante de sua experiência difícil, ele diz: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, quem não se lembra de Abacuque? Abacuque recebe uma mensagem muito difícil para levar para o seu povo. A mensagem era um oráculo de juízo. Deus estava dizendo que iria julgar o seu povo, e o profeta era o instrumento de Deus para avisar. O profeta vai lá anunciar a mensagem, consciente de que aquilo que Deus falou, ele era poderoso e ele era fiel para cumprir. Então o profeta diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto das oliveiras não produzam, não venham chegar a produzir, os produtos dos currais não cheguem à minha mesa, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor faz-me andar sobre as alturas. Então, é Deus que nos dá a capacidade de continuar adorando quando as coisas não estão andando bem. Para o mundo, irmãos, isso é algo difícil, porque o mundo olha e diz: como é que pode? O mundo começa a imaginar que é uma lavagem cerebral, o mundo começa a pensar que nós estamos pendendo para a loucura, mas a verdade é, quando nós encontramos a razão da nossa alegria, quando nós encontramos a motivação maior da nossa alegria, de nossa esperança, todas as coisas que podem trazer alegria momentânea e passageira, ainda que elas se desfaçam, ainda que elas não possam corresponder à nossa expectativa, nós encontraremos momentos para voltar a adorar a Deus. Seremos levados muitas vezes e abatidos pelas circunstâncias, mas não ficaremos prostrados. Isso é o que Paulo diz lá no capítulo 4 de 2 Coríntios. Somos atribulados, passamos por dificuldades, como qualquer outro humano, passamos por desemprego, passamos também pela perca de entes queridos, sentimos isso na pele, nosso coração se abate diante de tais circunstâncias, mas Deus faz com que nós venhamos novamente nos levantar como uma palmeira, né? Sentimos todo o peso do vento que vem contra nós, mas novamente nos levantamos para entoar louvores ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa esperança, e quem coloca a esperança em Deus, terá sempre razão de continuar louvando, enquanto caminha nessa existência. Versículo 3 ao versículo 4, o salmista vai apresentar um contraste entre os reis e os governos humanos e o governo do Senhor. O que nós encontramos aqui entre os versículos 3 e o versículo 4, nós não vamos encontrar de uma forma direta, mas nós vamos encontrar de uma forma implícita no texto. Veja o que ele diz: não confieis em príncipes, nem em filhos de homens, em que não há salvação. Sai-lhes o espírito, volta para a terra, naquele mesmo dia perecem os seus pensamentos. Assim são os homens, mas Deus não é assim. Deus é rei, mas rei eterno. Deus governa e governa eternamente. Deus tem um controle,
mas não o controle de pequenas partes geográficas, de pequenas áreas políticas. Deus é o governador de todas as coisas, e é nele que depositamos a nossa esperança. Irmãos, não sabemos por certo a que experiência ou a que momento na história o autor esteja se referindo, mas irmãos, talvez ele esteja aqui se referindo à sua própria experiência, talvez ele esteja aqui falando de si mesmo, talvez ele tenha passado na sua caminhada uma experiência de decepção, e por causa dessa decepção, ele esteja aqui agora rogando, ele esteja agora ensinando ou exortando aos homens que vão ouvir, que vão ler, que vão entoar esse cântico, a não colocar a sua confiança nos favores humanos. Talvez tenha sido uma decepção que ele tenha passado. Irmãos, seja qual for a motivação em que ele escreve esses salmos, o que nós percebemos aqui é que ele entende que nenhum auxílio humano ele é duradouro, ele é permanente. Nenhum auxílio humano ele é suficiente. Nenhum auxílio humano ele é para todo sempre. Todo o auxílio e tudo que nós recebemos nesse aspecto humano, ele é temporâneo. E nos lembramos de Tiago. Tiago chama a atenção de uma igreja que está vivendo um momento de presunção, dizendo: amanhã nos levantaremos, iremos a tal cidade, iremos trabalhar, iremos ganhar recursos. Ele diz: olha, ao invés de você estar dizendo, amanhã levantaremos, faremos isso ou aquilo, digamos, se o Senhor quiser, nos levantaremos e faremos isso e faremos aquilo. Não é porque você tem saúde, meu amigo, não é meramente porque você está tomando as medidas de cuidado. Quantas pessoas que nós testemunhamos que se cuidaram o tanto quanto puderam, mas não resistiram a esse vírus. A palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que constroem. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiam os sentinelas. Inútil será se levantar pela madrugada, dormir altas horas da noite, enquanto os seus estão descansando, o Senhor está provendo suas necessidades. Não estamos dizendo aqui que nós não vamos fazer nossa parte, nós não ensinamos isso, mas nós ensinamos a cada um de nós, a mim, a você, o ensino da palavra de Deus. Inclusive o ensino essa noite é: não coloque a confiança em você, não coloque a sua confiança nos homens, e não coloque a sua confiança em Deus, porque tudo isso é passível de decepção, de frustração, de falha. Coloque sua confiança em Deus. Não há uma pessoa sequer que tenha depositado sua confiança em Deus e que voltou decepcionado. Todos os homens e mulheres nas Sagradas Escrituras que seguiram a palavra de Deus voltaram jubilantes, voltaram alegres, felizes, vitoriosos, porque vale a pena confiar no Senhor. O Senhor é a rocha segura, a qual aquele que nele confia não se abala, como diz o Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Quantas e quantas reinos, impérios, quantas e quantas nações poderosas se levantaram, e hoje só fazem parte da história. Nós olhamos para eles e percebemos que tudo passou, o seu rei passou, o seu reino passou, mas o Senhor continua no seu trono para sempre, e é esse Deus que nós servimos, é a Ele que nós depositamos nossa esperança, e por isso que nós estamos alegres, mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a muitas vezes problemas, dificuldades que nos rodeiam, nós estamos exaltando a esse Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista entendia que nenhum auxílio poderia ser duradouro o suficiente, ele poderia ser eficaz se viesse apenas de homens, porque aos homens, conforme o que ele diz, esses perecem, os seus pensamentos desaparecem e eles voltam ao pó. Essa é a realidade que o salmista apresenta nessa poesia.
A exortação do salmista faz-nos recordar, irmãos, alguns momentos da história do povo de Judá. Alguns momentos em que os seus reis, seus príncipes, ao invés de confiarem no Senhor, ao invés de buscar o refúgio do Senhor, fizeram aliança militares contra a vontade de Deus, a fim de protegerem-se contra as ameaças. Irmãos, é tão duro quando nós começamos a dar um passo à frente na vontade de Deus. É tão duro quando nós arregaçamos as nossas mangas de camisa e queremos fazer justiça com a nossa própria força. É tão duro quando nós não esperamos e aguardamos o sinal verde de Deus. É tão duro, irmãos, quando nós deixamos que a ansiedade controle nossas vidas a ponto de tomarmos escolhas muitas vezes insensatas. O capítulo, ele trata justamente disso. O contraste da sabedoria daqueles que depositam sua esperança em Deus com aqueles que rejeitam a sua confiança no Senhor. E quão triste é dizer, irmãos, que isso não é uma situação apenas dos ímpios, daqueles que não têm Deus. Quão triste é dizer, irmãos, que continua se repetindo na história da igreja o número daqueles homens e mulheres que estão confiando mais em si do que no Senhor. E talvez você esteja do outro lado dizendo, não, pastor, eu confio em Deus, eu não confio em mim. Bom, Deus não está olhando apenas o que sai dos nossos lábios, mas Ele está olhando para a atitude do nosso coração. Quantas vezes nós tomamos escolhas sem antes consultar o Senhor? Quantas vezes nós agimos em direção a algo porque nós queremos para nós? Quantas vezes nós encontramos o sinal vermelho diante dos nossos olhos, o farol vermelho, e nós insistimos em passar? Quantas vezes nós já temos declarações bíblicas de coisas que não podem fazer parte da nossa vida, e nós trazemos para dentro de nossas vidas? Lembramos de Acã. Deus disse para eles que eles deveriam destruir tudo, não trazer nada. Acã traz coisas abomináveis para dentro de sua casa. Nos lembramos de Sansão. Deus disse para Sansão, para que ele não viesse beber bebida forte, que ele não viesse se envolver. Essa não era uma orientação apenas direcionada a Sansão, mas todos os israelitas não deveriam casar com mulheres ímpias, mulheres cananitas. Eles deveriam se preservar santos ao Senhor, não se misturando com outras nações. Quão triste é, irmãos, quando nós fazemos isso. Quando passamos na frente de Deus, Deus muitas vezes permite que isso aconteça. Em alguns momentos Ele vai colocar interrupção, como aconteceu em Balaão. Mas em outros momentos Deus vai sair da frente e vai deixar com que eu e você venhamos viver a experiência do qual eu já falei aqui, que é de João capítulo 15, versículo 5. Sem mim nada podeis fazer. Tem pessoas, irmãos, que não adianta falar, não adianta abrir a Bíblia e recitar para ele a Bíblia, porque o coração está duro como uma pedra. Ele precisa viver experiências que venham quebrantar a sua vida para que ele possa dizer, realmente, eu deveria ter dado ouvido à voz de Deus. Que esse não seja eu, que esse não seja você, que nós venhamos quebrantar-nos diante do Senhor. Como eu falei, nós temos exemplos, e eu quero citar alguns exemplos. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 2, até o versículo 3, nos mostra um momento quando Judá, ele procura a ajuda dos sírios contra os israelitas. Aqui já havia o reino dividido, Judá de um lado, Israel do outro. Judá agora vai buscar a ajuda dos sírios contra os seus irmãos, para pelejar contra Israel, uma aliança contrária à vontade de Deus. Em 2 Reis, capítulo 16, versículo 7, nós vamos encontrar outro momento que Judá novamente, ele vai buscar a ajuda dos sírios, agora contra os assírios. Os assírios vêm contra eles e eles vão buscar a ajuda dos sírios contra os assírios. Um outro e último exemplo que eu gostaria de citar, está lá em Isaías capítulo
31, e esse aqui vale a pena você abrir sua Bíblia em casa, depois marcar e depois, ao encerro da mensagem, voltar para ler Isaías capítulo 31. No capítulo 31 de Isaías, nós vamos encontrar a indignação do Senhor contra a nação de Judá, que ao invés de confiar em Deus, começaram a procurar ajuda agora do Egito. E eu queria ler alguns versículos, o versículo 1 até o versículo 3, diz assim: que aflição espera os que buscam a ajuda do Egito, que confiam em seus cavalos, carros e cavalheiros, e que depende da força de exércitos humanos, em vez de olhar para o Senhor, o Santo de Israel. Pois os egípcios são simples mortais e não Deus. Seus cavalos são apenas carne e não espírito. Quando o Senhor levantar a mão contra eles, tropeçarão. Aqueles que ajudam e aqueles que são ajudados, todos cairão e morrerão juntos. Perceba como uma conexão entre aquilo que está sendo apresentado no Salmo 146 e agora Isaías capítulo 31. A inutilidade de confiar em si próprio, de confiar nos homens e de confiar nas coisas. Se você está pendendo para esse caminho, o meu convite, meu irmão, e você que não é um cristão, você que não declarou sua fé em Cristo, se você confia nessas coisas, se você confia no seu dinheiro, se você confia na sua robustez, se você confia em promessas humanas, se você confia em filosofias, se você confia em religião, eu quero convidar você ao arrependimento, porque somente Deus pode nos trazer seguridade, confiança e certeza de que nós vamos atravessar toda essa tribulação e vamos chegar do outro lado. Eu sei que vou chegar do outro lado. A igreja que se reúne aqui nessa gravação, ela sabe que vai chegar do outro lado. Muitos irmãos que estão assistindo esse vídeo sabem que vão chegar do outro lado. Agora a pergunta que eu faço para você: você sabe que se vai chegar do outro lado? Talvez você seja mais uma daquelas pessoas que diga: irmão, ninguém sabe. Sabe. E por que sabe? Porque fiel é o que prometeu, o que também fará. Sabe, porque a esperança que Ele colocou no nosso coração, ela não é uma esperança morta, ela é uma esperança viva. Sabe, porque a esperança que nós temos colocado nele, jamais tem sido frustrada. Durante a nossa caminhada, nós temos colocado confiança em Deus, e temos sido aí triunfantes, todos os momentos que nós confiamos no Senhor. Os momentos que nós temos para andar abatidos, eu, pastor Fabiano, e qualquer outro que esteja aí participando desse culto, é quando nós começamos a confiar em nós mesmos. Paulo falou sobre isso. Ele disse: se eu tiver de me gloriar alguma coisa, eu vou me gloriar nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, eu sou forte. Deus estava ensinando a ele que através da fraqueza, ele estava crescendo. Nós não lembramos que foi essa consciência que João Batista tem quando vê Jesus, que ele cresça e que eu diminua. Irmãos, a cada momento em que nós passamos a nos tornar mais dependentes de Deus, nós começamos a ver quanto Deus é lindo, quanto Deus é maravilhoso, quanto Deus é grandioso e quanto Ele nos faz atravessar cada luta e cada dificuldade. E aquilo que para nós, em um momento causava muito medo, muito temor: meu Deus, o que é que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Deus nos deu sabedoria, Deus nos deu estratégia, nós passamos, e as dificuldades na nossa vida são apenas um álbum de fotografia. Estamos passando, irmãos, louvado seja Deus. A igreja do Senhor, ela está passando, e não está passando sozinha. Jesus, ele disse: vão, faça discípulos de todas as nações, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Jesus, ele disse que quando passarmos, a palavra de Deus, na verdade, ela nos diz que quando passarmos pelas chamas de fogo, elas não arderão, quando passar pelas águas, elas não vão nos submergir. Isso está dizendo que nós não estamos aqui imunes às dificuldades, mas em meio às dificuldades, nós temos um Deus que segura na nossa mão e faz a gente passar do outro lado. Sadraque, Mesaque e Abednego passaram por essa experiência e triunfaram. Vale a pena confiar em Deus.
Se você está perdendo a sua confiança em Deus, eu quero convidar você, acorde, desperte, não há esperança fora de Deus, não há confiança segura fora do Senhor, e se você não tem Deus, abra o seu coração, confie no Senhor. Toda tentativa humana, queridos, de livramento, toda tentativa humana de salvação está limitada. Eu me lembro que muitas vezes eu fiz promessa aos meus filhos, e eu não pude cumprir. E por que eu não pude cumprir? Porque situações adversas aconteceram. A conta da luz chegou um pouquinho mais cara e eu tinha que pagar a conta da luz, não sobrou dinheiro para comprar o presente. Muitas vezes eu prometi chegar no horário e peguei um engarrafamento. Outro momento eu falei que estaria presente e adoeci e não pude ir junto com eles. Quantas vezes nós precisamos entender que nós somos limitados e aceitar que somos limitados, aceitar que os homens são limitados. Irmãos, não tem e não terá nenhum governo que venha satisfazer a nação brasileira tão plenamente, porque a nação brasileira está colocando a sua confiança nos homens e não está colocando sua confiança em Deus. É Deus quem sustenta qualquer governo que ele levantar, é Deus quem permite ou que veta qualquer governo aí além. Deus é quem dá o poder, Deus é quem dá a autoridade e Deus é quem tira a autoridade. Então, ao invés de você estar meramente discutindo a questão se vai ou não vai, ajoelha-se e vai orar. Ao invés de você estar meramente reclamando, murmurando, ajoelhe-se e comece a orar. A sua oração muitas vezes não vai mudar o mundo aí fora, mas vai mudar o teu coração, vai mudar a tua perspectiva de ver as coisas, vai fazer com que você seja mais humilde, vai fazer com que você seja mais perseverante. Então, te ajoelha, ora ao Senhor, busca o Senhor, confia em Deus. Ele não prometeu que a nossa viagem seria uma maravilha, em que nós não teríamos turbulência, em que não teríamos espinhos. Está conosco, e isso é bastante. Louvado seja Deus. Cuidemos, irmãos, então, para que nós não estejamos depositando a nossa esperança nos homens e nas coisas. Se no primeiro momento nós precisaríamos ter cuidado entre os versículos 1 e 2, para não colocar confiança em nós mesmos, agora nós somos convidados a não colocar confiança total nas coisas. Se você está frustrado, decepcionado, se você nesse momento vivendo o drama de ter colocado a confiança em alguém e está hoje machucado, eu quero dizer para você, essa pessoa que te decepcionou, seja até mesmo eu, pastor Fabiano, são tão humanos, tão carnais como você, tão imperfeito como você. Então, ao invés de você estar resmungando, ao invés de você estar vivendo o ressentimento, abandone isso e reconheça, todo humano é passivo de falha. Não há homem que não peque, diz lá Romanos capítulo 3. Os Salmos capítulo 118, versículo 8 e 9 vai dizer para a gente, melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar nos príncipes. Caminhamos agora para o final da reflexão, o versículo 5, ele vai falar da bem-aventurança de confiar em Deus. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está posta no Senhor. A atitude, irmãos, de se refugiar em Deus, de depositar toda a nossa esperança no Senhor, é algo que não pode ser compreendido por aqueles que nunca tiveram experiência com Deus, ou é algo que não pode ser compreendido por aqueles que perderam a sua fé no Senhor, mas aqueles que de fato confiam no Senhor, sabem quanto é maravilhoso, quanto é gratificante continuar depositando sua fé em Deus. Tem alguns que vão dizer, né, Deus tarda, mas não falha, e isso não é uma verdade, irmãos. Deus ele vem no tempo que Ele designou, Deus ele vem na hora que Ele designou, porque Deus não se rende ao meu e ao seu capricho, é no tempo de Deus, é na vontade de Deus que as coisas vão acontecer, porque Deus sabe o que é melhor para mim e você, Deus sabe os pensamentos que Ele tem para mim e para você, então agradeçamos a Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Às vezes Deus está assim, né, cuidando de nós,
De vez em quando eu uso uma frase, eu queria que você entendesse essa frase antes de me julgar. Deus cuida descuidando. Deus permite que muitas vezes o desemprego aconteça, para que eu me ajoelhe e comece a dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Deus permite que a enfermidade entre no meu lar, para que eu possa olhar de um lado e olhar para o outro e dizer: ninguém pode me ajudar, só Deus, e eu possa nesse momento me humilhar diante do Senhor. É nesse contexto que eu quero dizer para você que Deus, às vezes, cuida descuidando, permitindo que certas coisas aconteçam, tirando o nosso chão, tirando todos os nossos apoios, para que nós possamos confiar único e exclusivamente nele. Então, irmãos, quem não teve essa aproximação genuína do Senhor, não entende o que nós estamos falando aqui. Quem não teve os seus pecados perdoados, quem não recebeu a promessa e a garantia da vida eterna, não sabe o que nós estamos dizendo aqui. Nós não andamos por vista, nós andamos por fé, porque a palavra do Senhor diz: o meu justo viverá da fé. A afirmativa do salmista, aqui entre os versículos 5, nos faz recordar alguns outros versículos que nós encontramos na palavra de Deus. Salmo 40, versículo 4 diz: como é feliz aquele que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. A mulher de Jó olhou para Jó e disse: Jó, tu ainda vai manter tua fé, tua devoção a esse Deus? Jó, acorda, desperta, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Salmo 84, versículo 12, o Senhor dos Exércitos: como é feliz aquele que em ti confia. Teríamos tantos textos, Jeremias 17, 7, Provérbios 10, versículo 28, e tantos outros para dizer para você. Enquanto a expectativa da pessoa que ainda não depositou a sua fé em Deus, ela continua sendo incerta, sombria, a expectativa daquele que encontrou Deus é feliz, é alegre, é jubilante. Sua expectativa, meu amado irmão, sua expectativa, minha amada irmã, reside no Deus que tudo pode. E o texto, ele caminha nos ensinando isso. Veja que o texto, ele mostra as razões por que é feliz, porque talvez você possa dizer: por que, irmão, você está dizendo que é feliz quem confia nesse Deus? O texto vai falar para a gente por que é feliz. Por que eu sou feliz? Por que esses irmãos que estão aí do outro lado assistindo é feliz? Por que os que estão aqui são felizes? O texto vai mostrar. Veja o que o texto vai dizer. Porque ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Eu pergunto: o Deus que você diz que crê, se não é o Deus único e verdadeiro, ele fez céu, terra e mar? O meu Deus fez terra, céu e mar, e ele não só fez, ele sustenta todas as coisas. Ele vai mostrar também na sequência do texto: e guarda a verdade para sempre. Quem é tão digno de confiança? Quem é tão digno aí da nossa fé quanto o Senhor? Deus, ele não falta, Deus, ele não falha, Deus, ele não tarda, e é por isso que nós temos aí a nossa fé nesse Deus. Por que nós somos felizes? Por que nós continuamos colocando a esperança nesse Deus? O texto, ele continua nos respondendo: porque ele faz justiça aos oprimidos. Ainda que pareça que o mal está prevalecendo até o dia que Deus se levantar do trono dele, porque quando Deus se levantar do trono dele, Deus vai colocar em ordem todas as coisas. O justo não será oprimido para sempre. Os ímpios não irão triunfar com a sua maldade. Salmo capítulo 1 fala sobre isso. Feliz o homem que não se detém no caminho dos pecadores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Esse será como a árvore frutífera, mas os ímpios serão como a palha que o vento leva. Os que não confiam no Senhor serão como a palha que o vento leva, diz a Sagrada Escritura. Porque nós confiamos no Senhor, porque nós temos a esperança em Deus, porque nós nos alegramos em nosso Deus. O texto continua dizendo: porque Ele dá pão aos famintos. Nós trabalhamos, mas quem provê as nossas necessidades é Deus. A nossa saúde vem do Senhor, o dinheiro que nós temos, ela vem do Senhor, e quando Ele permite, quando Ele abre as portas, ninguém fecha, e quando Ele fecha, ninguém abre. Nós nos submetemos à vontade dEle, sabendo que a vontade dEle é o melhor para a nossa vida. Por que confiamos nele?
Por que nós nos alegramos nele? Porque continuamos colocando a esperança nele. O texto vai continuar dizendo, porque ele solta os encarcerados, ele é quem liberta de verdade. A verdadeira liberdade não é aquela que o mundo está buscando e o que o mundo está ansiando, mas é aquela que o Salvador promove. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele liberta os encarcerados. Nós éramos escravos, mas agora nós somos livres para a glória de Deus. Por que nós confiamos nele? Por que nós nos alegramos nele? Por que temos a esperança nele? O texto continua dizendo, porque ele abre os olhos aos cegos. O nosso Deus, ele opera maravilhas. Aquilo que é impossível aos homens, não é impossível ao nosso Deus. É por isso que nós colocamos nossa esperança e a nossa alegria nele, na certeza de que o nosso Redentor vive e que por fim se levantará ao nosso favor. Por que nós confiamos nele? Por que nós temos a esperança e nos alegramos nele? O texto continua dizendo que ele levanta os abatidos, porque o nosso Deus nos socorre na hora que nós precisamos. Nas horas mais aflitas da nossa vida, em que nós achamos que vamos sucumbir, nós temos uma mão poderosa que nos levanta do monturo, o nosso Deus. Porque nós confiamos no Senhor, porque ele nos ama. O texto ele diz, o Senhor ama os justos. Nós não somos justos porque nós nos auto-justificamos, nós somos justos porque Ele nos justificou pelo sangue da cruz. Porque nós confiamos nele, porque nós temos esperança nele e nos alegramos nele. Tudo isso acontece porque Ele guarda os estrangeiros, Ele sustém o órfão e a viúva, Ele transtorna o caminho dos ímpios, ou seja, Ele é o Deus que verdadeiramente faz justiça. Por fim, porque nós confiamos nele, porque o reino dele não tem fim. O governo que entrou agora, daqui a pouco vai sair, outro entra, e assim sucessivamente. O trono de Deus é para sempre, e eternamente o Senhor reinará, e estaremos vivendo a glória desse reinado. E eu quero agora caminhar para a conclusão da mensagem dizendo o seguinte: se você que me escuta já depositou sua fé em Deus, não abra mão. Está difícil, meu irmão, mas continue, persevere. O Senhor encontrou uma igreja que estava enfrentando um momento de muita dificuldade, e Ele disse, seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Continue prosseguindo, não olhe para as circunstâncias, não se deixe se abater, não caia no caminho dos arrogantes. Ao invés disso, continue buscando ao Senhor. Diga como salmista, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará ao meu favor. Deus, Ele não é o homem para mentir, nem o filho do homem para voltar atrás. Deus não é aquele que esquece da quem Ele ama. Ele diz, pode a mãe esquecer do filho que tanto ama, mas Ele jamais esquece dos seus. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. E se você ainda não depositou sua fé em Deus, se você não teve uma experiência genuína com o Senhor, se você não tem uma expectativa segura em relação ao seu futuro, eu lhe afirmo que nós podemos confiar em Deus. Eu não sei qual vai ser o dia de amanhã. Hoje nós podemos estar exaltando a Deus porque nós fomos poupados até aqui. E nós crentes podemos também dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Mas o amanhã é algo que pertence ao Senhor. Se Deus quiser, não vai ser minha oração, não vai ser um exército de oração que vai me proteger. Não vai ser a máscara. Nós precisamos usar ela, nós devemos usar ela, mas não é ela. Basta Deus querer. O Senhor é eterno e Ele não muda, por isso que você pode confiar em Deus. Tudo falha, seus amigos, sua família, seu dinheiro, seu poder, sua saúde, mas Deus nunca vai falhar. Deus, Ele merece sua total confiança. Portanto, entregue seu caminho ao Senhor, entregue seu coração ao Senhor. Salmo 9, versículo 10 diz, os que conhecem o teu nome, confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona aqueles que te buscam. Aleluias. Aproxime-se dele essa noite, reconheça a sua incapacidade, reconheça a incapacidade de sua família, dos médicos, dos remédios e de tudo que você tem, do dinheiro que você tem. Compreenda, o seu livramento vem do Senhor. Quem pode livrar como o Senhor?
Provérbios capítulo 3, versículo 5 ao 6, o último texto: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Vamos orar ao Senhor? Senhor, queremos te pedir perdão todas as vezes que deixamos de confiar no Senhor para confiar em nós mesmos. Todas as vezes que deixamos de confiar no Senhor para confiar no nosso trabalho. Toda vez que deixamos de confiar no Senhor para confiar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas ideias, naquilo que nós achávamos, pensávamos. E quantas vezes voltamos quebrados, envergonhados. Não queremos confiar em nós, queremos confiar em Ti. E essa pessoa que essa noite ouviu a mensagem, compreendeu, está dando meia volta na sua vida e está dizendo: eu não quero mais confiar em mim, eu não quero mais confiar nas coisas, eu não quero mais confiar nos homens, eu quero colocar toda a minha confiança, acima de tudo, no Deus que não falha, que não falta e que não falhará. Aceita, meu Pai, essa pessoa, a oração que ela está fazendo na sua casa, de arrependimento, de confissão e de retorno para Ti. Exaltamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos por você que esteve conosco. Convidamos você durante a semana para estar conosco, participando dos cultos de nossa igreja. Quero lembrar aos nossos irmãos que quarta-feira nós temos o culto de oração e doutrina, começando às 18h30. E sexta-feira, 18h30, Santa Ceia do Senhor, até às 20 horas. 18h30 até às 20 horas teremos Santa Ceia do Senhor. Portanto, durante essa semana temos 2 cultos presenciais, convidamos você para estar conosco. E no domingo, seguimos o mesmo horário de hoje. Deus abençoe a todos.